Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus. Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? São Mateus, capítulo de número 7. Amém? Número da perfeição. Número 7. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 24 ao 29. Amém? São Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao 29. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Preste atenção na palavra. Deixa Deus falar com você, amém? Deixa Deus nos ensinar nessa noite através da sua palavra, nós possamos sair daqui alimentados, amém? Diz assim, São Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém? Sobre a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para aprender da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos auxilie, nos dê, Pai, entendimento para compreender a Tua palavra. Senhor, fala conosco através do Teu grande e infinito amor, que nós possamos ser tocados pela Tua presença, que nós sejamos abençoados nessa noite, Pai. Para a Tua glória nós oramos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Queridos, nós estamos aqui nessa noite para aprender de Deus, amém? Se você quer aprender de Deus, então abra o seu coração, não deixe nada roubar a sua atenção nessa noite, e deixa Deus falar contigo, amém? A palavra de Deus, ela é o alimento para as nossas almas, amém? Louvado seja o nome de Jesus. O texto que nós lemos fala sobre a importância do alicerce, amém? Eu sei que a maioria, principalmente dos homens que aqui estão, eles têm ideia do que é um alicerce de uma casa. O Adirceu, que está ali, né? O Adirceu, ele é construtor e ele sabe que precisa fazer um bom alicerce, embora quando vai vender a casa ninguém vê o alicerce. Muitas pessoas não dão valor ao alicerce da casa. Vai comprar uma casa e a gente olha o exterior, nós olhamos se a casa é bonita, se ela for bem aparente, né? Nós olhamos para aquela casa e ficamos eufóricos. Essa é a casa do meu sonho, essa é a casa que eu pedi para Deus. Deus, me dá essa casa, que casa linda. É assim que nós agimos. Nós olhamos por fora e desejamos comprar aquela casa. Hoje nós vemos assim que a arquitetura aqui no Brasil, eles estão investindo muito nisso, na estética. Um dia mesmo eu vi postado no Face ali algumas
algumas imagens, né, do irmão Ediceu, né, fazendo propaganda para ele aqui hoje, de algumas casas, né, muito lindas que eles constroem. Mas e o alicerce? Depois você conversa com ele se você for comprar. Mas uma coisa, queridos, é que nós muitas vezes observamos a aparência. Nós não estamos preocupados com o alicerce. E aqui Jesus está falando para nós, dizendo que o homem que ouve a sua palavra e pratica, ele é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre terra firme, sobre pedras. Construiu uma casa com alicerce bem feito. Mas aquele que ouve a mesma palavra e a não pratica, é considerado como um homem insensato, que fez uma casa bonita sobre a areia, muito bela por fora, mas não tinha o que? Alicerce. E a Bíblia diz aqui que vieram o que? Vieram a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mas a casa que foi feita na rocha, a palavra diz que vieram a mesma chuva, vieram os mesmos ventos, correram os mesmos rios, combateram contra ela, mas a casa não caiu. Sabe por quê? Porque ela estava alicerçada, ela tinha fundamentos, ela tinha alicerce, ela não estava à deriva. Amém? Queridos, é muito comum a gente olhar para a aparência, até mesmo das pessoas, até mesmo dentro da igreja. Às vezes nós olhamos para alguém, por causa das vestes, nós começamos a julgar se a pessoa é crente ou não. Se a irmã usa calça comprida, ela não é crente, mas se ela usa uma saia comprida, ela é crente, aleluia. Mas onde é que está o essencial? O essencial não está na aparência, está no coração, aonde Deus habita, está no alicerce que é Deus. O alicerce não é visto. Nós estamos aqui em um salão, mas nós estamos vendo o teto, estamos vendo as paredes, até mesmo algumas colunas, mas o alicerce, como que ele é? Nós não sabemos. A vida de um homem e de uma mulher alicerçada em Deus, ela não é medida pela aparência, mas ela é medida pela essência da sua vida cristã. Amém? Muitas vezes nós podemos até mesmo julgar as pessoas, achar que porque alguém se veste bem, social, ele é mais crente do que aquele que não veste. Se o irmão tem bigode, não é crente, ou aquele que não tem é mais crente. Olhamos para alguns tipos de pessoas e nós achamos que aquela é a pessoa que Deus escolheu para ser um verdadeiro cristão. Mas na verdade, queridos, Deus está querendo ver o alicerce da nossa vida com Ele. Como é que Ele está dentro do nosso coração? Qual é o espaço que Ele ocupa em nossas vidas? A Bíblia fala que alguns cristãos são conhecidos ou comparados como sepulcros caiados. São sepulcros que são pintados com cal. A gente olha aquele sepulcro e vê muito lindo, branquinho, né? Mas lá dentro, a morte. Quantas pessoas que aparecem ser um verdadeiro cristão, mas dentro do seu coração existem impurezas. Deus quer que nós tenhamos uma vida alicerçada na sua palavra. Deus quer que nós realmente possamos ver como Ele vê, que nós não venhamos julgar as pessoas pela aparência. Nós temos que parar de ser juízes. Deus é que conhece. A Bíblia fala que um dia os discípulos estavam andando com Jesus e eles olharam para o templo, o edifício lindo que havia ali, e falaram para Jesus: olha Jesus, que coisa linda, que edifícios maravilhosos. E Jesus olhou para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus sabia o alicerce que tinha ali. Na nossa vida também, queridos, se não houver um alicerce que é Jesus,
nós não ficaremos pedra sobre pedra, nós corremos o risco de desmoronar. É por isso que Jesus está chamando a nossa atenção nessa noite, dizendo para nós colocar em prática a sua palavra. Amém? Queridos, assim como os edifícios precisam ser bem alicerçados, a nossa vida também precisa ter alicerces. Nós precisamos estar firmados na rocha, porque caso contrário, se vem o vento, se vem a chuva, se correm os rios, nós podemos cair em ruína, nós podemos ser destruídos. Aqui no texto nós vemos que a tempestade veio para ambos, né? 2 homens construíram as suas casas, um construiu na rocha, um construiu na areia, mas o vento veio para os dois. Às vezes nós pensamos, como eu estou alicerçado na rocha, o vento não vai soprar, não vai vir tempestade, a minha vida vai ser uma vida tranquila. Não. Estar alicerçado em Cristo Jesus como rocha de nossas vidas não significa que não teremos problemas, não significa que a tempestade não virá, não significa que os problemas não venham nos afligir, mas uma coisa é certa: aquele que está alicerçado em Deus, ele não se abala na hora da tempestade, ele vai ficar firmado, ele vai saber que não tem perigo. Portanto, nós temos que firmar as nossas vidas na presença de Deus. Nós temos que procurar cumprir aqui o que está dizendo a palavra. Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Amém? Ouvir a palavra é uma coisa, ouvir e praticar é outra coisa. Amém? Nós vivemos um tempo em que as tempestades, as lutas, os problemas têm afligido muitas vidas. São famílias que estão sendo detonadas pelo mal, são pessoas sendo perseguidas, quer na sua vida espiritual, quer na sua vida social. São pessoas sofrendo toda sorte de intempéries, que são levantes do inimigo, como vento, como tempestade, como chuva, que se levanta para destruir as suas vidas. E ninguém escapa, a não ser que esteja firmado na rocha. Porque o dia que a tempestade vem sobre nós, às vezes naquele momento que você menos espera, se você não tiver um alicerce, se você não tiver em quem confiar, você vai ser derrotado, você vai perder a guerra, você vai perder a batalha. Queridos, nós precisamos estar prevenidos com o alicerce da rocha. A rocha que nós vemos aqui na palavra é Jesus. A rocha é o Filho de Deus, é a presença dele nas nossas vidas. Aqui nós vemos a grande diferença: a rocha e a areia. A casa na rocha sofreu o vento, sofreu a tempestade, mas venceu. Mas a casa na areia caiu, foi grande a sua queda. Houve o que? Uma catástrofe. A Bíblia compara essa situação como alguém que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Ouve a palavra, mas não faz caso dela. É como se você ouvisse qualquer coisa. A gente não dá o devido valor que a palavra de Deus merece. Às vezes nós até queremos escolher a palavra. Sabe quando você pega aquela caixinha de promessas, que tem vários versículos ali, e você olha para um e diz: esse não é para mim, esse aqui também não é. Aí quando você vê um versículo bem bacana, que vai te jogar para cima, aí você: essa é a palavra de Deus para mim. Queridos, a palavra de Deus, ela é toda ela revelada para a humanidade. Quando Deus fala com a gente, é porque Ele quer alicerçar as nossas vidas. Então nós temos que ouvir Deus falar e praticar aquilo que Ele fala, para que a nossa vida não seja destruída. Amém? Jesus nos ensinou dizendo: sede
praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós temos que praticar a palavra, colocar em prática nas nossas vidas. Como nós temos recebido essa palavra de Deus nas nossas vidas? Como é que você tem recebido a palavra? Queridos, todas as semanas estamos aqui reunidos. Tem o culto da quarta, tem o culto do sábado, no domingo, a escola bíblica. Temos reunião ali na chácara. Sempre existem palavras que são dirigidas de Deus para nós. Como é que você tem recebido essa palavra? Onde é que você tem guardado essa palavra no seu coração? Será que você tem colocado em prática? Jesus está dizendo: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Às vezes nós recebemos uma palavra tão boa, uma palavra de Deus, e aí nós falamos: essa palavra é para o João, mas ele não veio hoje, ele fugiu. Ele podia estar aqui ouvindo essa palavra, não é para mim. Deus chama a atenção e nós pensamos: essa palavra podia ser dita para fulano de tal, como se Deus não soubesse quem está aqui. Deus nessa noite deu sua palavra para mim e para você. Como que eu recebo essa palavra? Eu tenho que colocar em prática. Amém? Como eu posso vencer o pecado se eu não praticar a palavra? Queridos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela tem que ser praticada dentro de nós como se fosse um remédio de Deus, receitado por um especialista em nossas vidas. Deus, ele manda a sua palavra para quê? Para que nós sejamos abençoados. Mas quantos de nós temos morrido, temos sido atingidos pela doença chamada pecado, pelo mal em nossas vidas? Por quê? Porque nós não temos assumido a palavra para praticar em nossas vidas. Queridos, muitas vezes nós até pensamos assim: bom, Deus é amor. Se Ele é amor, Ele nos ama, Ele não vai permitir que nada me atinja. Mas, queridos, Deus, Ele não permite que você seja atingido, e para isso Ele prepara as armas, Ele prepara os meios. Mas se eu não usar os meios, não é Deus que permite, mas é eu que estou dando oportunidade para o inimigo me atingir. A Bíblia diz que Moisés levantou a serpente no deserto. As pessoas que eram picadas de serpente, se elas olhassem para aquela serpente de metal, elas eram curadas. Mas se eles não olhassem, eles morriam. Assim também é nós em relação à palavra de Deus. Se eu ouvir a palavra e praticar, eu vou viver. Mas se eu não praticar, eu vou morrer, porque eu não vou ter vida em mim mesmo. Eu não vou ter alimento que possa fortalecer a minha vida espiritual. É como se alguém nos receita, um remédio, e aí você sabe que aquele médico ele tem capacidade para curar aquela doença, mas você pega a receita e coloca em cima da sua mesa. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque você não praticou o que o médico receitou. Tem muita gente usando a palavra de Deus como uma receita pronta. Nós abrimos o Salmo 91, colocamos lá na mesa da sala, e aí dizemos assim: aqui na minha casa está tudo protegido. Mas onde que Deus entra no alicerce da sua casa? Onde é que Deus entra dentro do seu coração? Qual é o espaço que Ele tem lá? Porque a palavra de Deus, ela é eficaz quando ela entra dentro do meu coração e eu pratico essa palavra. Porque conhecer a palavra de Deus, até o diabo conhece. Por isso ele lá no momento que estava tentando a Jesus, ele citou a palavra. Mas Jesus, ele não apenas conhecia, ele praticava a palavra. Então ele pôde resistir Satanás e vencer, porque ele era praticante, ele estava alicerçado na palavra de Deus. Amém? Queridos, nós temos que ser praticantes. Nós precisamos da ajuda de Deus. Como é que eu vou vencer o mal se eu não pratico a palavra? Se eu não tenho ela guardada em mim? Como é que eu vou viver sem
a presença de Jesus, a rocha da minha vida. Eu pergunto para a igreja, se o apóstolo Paulo, ele não fosse praticante da palavra, será que ele teria vencido as lutas, as perseguições que ele sofreu? Eu imagino que na primeira vez que alguém perseguisse Paulo, ele ia descer o braço naquelas pessoas e vencer com a carne, com a força da carne. Por quê? Paulo era um homem preparado, Paulo era um soldado que tinha a sua especialidade, ele sabia se defender. Mas quando ele praticou a palavra, que veio a perseguição, ele não revidou com a carne, mas ele disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo agora não estava mais fortalecido pela sua arma, ele não estava fortalecido pelo brasão da sua companhia, ele não estava fortalecido pelas cartas que lhe autorizavam a prender e matar quem ele quisesse, mas ele estava fortalecido no amor de Deus. Então as perseguições vieram, as prisões, os açoites, mas Paulo olhava para a palavra e dizia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo venceu. Paulo venceu as cadeias, Paulo venceu as prisões. Paulo, ele disse no final da sua carreira: eu estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? Paulo estava vendo o resultado da sua vida com Deus. Embora alguém possa olhar a história de Paulo e imaginar um homem que apanhou tanto, um homem que foi preso, um homem que foi acusado sem dever, como é que ele pode dizer que venceu? Sim, ele venceu, porque ele estava alicerçado em Deus, e a vitória na vida de Paulo foi o resultado da prática da palavra na sua vida. Como é que você quer vencer as perseguições se você não está alicerçado na palavra? Queridos, quando nós não estamos alicerçados na palavra de Deus, qualquer coisa nos atinge. Se alguém olha para nós de um jeito diferente, já é motivo de nós ficarmos irados, porque falta a presença de Deus, falta o alicerce da palavra. Mas quando você está alicerçado em Deus, pode o inimigo se levantar, pode o diabo fazer cara feia, mas você vai dizer: eu estou alicerçado em Deus, eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem é que fortalece você? Muitas pessoas estão vivendo fortalecido pela vaidade desse mundo, fortalecido pelas coisas banais dessa vida, fortalecido pelos desejos carnais. Essas pessoas podem até se sentirem firmes, mas quando vir o vento, quando a chuva vier, quando o vento assoprar, a casa vai cair, porque não tem alicerce. Sem Deus não temos alicerce para nada. Queridos, olhamos aqui que Paulo venceu a tempestade. Paulo, na hora da luta, enquanto os outros, quem sabe, choravam e murmuravam, Paulo cantava louvores. Essa é a diferença de quem está alicerçado em Deus. Talvez eu ou você possa estar passando por lutas nesse dia, talvez você tenha passado problemas durante essa semana, esse mês, e você possa estar se sentindo sufocado, mas eu quero dar para você uma receita. Nas horas de angústia, cante louvores a Deus, cante e adore o nome do Santo de Israel, porque Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é a rocha firme da nossa salvação. Paulo está preso em cadeias, imobilizado. Alguns soldados apontando a arma para ele: não se mexa, não sai daí, senão você morre. Mas ele cantava: oh Deus, como eu te amo, oh Senhor, eu me sinto feliz aqui na tua presença, porque Paulo estava vendo não as cadeias, mas ele estava vendo a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na hora da luta, na hora da tempestade, é nesse momento que Deus testa a nossa fé, é nesse momento que Deus testa o alicerce de nossas vidas. Nós estamos nesse momento sendo provados por Deus se estamos alicerçados na rocha ou não. Porque quando a tempestade vem, quando a luta vem, se eu não estiver alicerçado na palavra, se eu não estiver firmado em Deus, a minha reação vai ser carnal.
Mas se eu estou alicerçado em Deus, a minha reação vai ser diferente. Quer um exemplo? Sabe quando acontece aquele problema lá no trânsito, aquela batida lá, você até foi prejudicado, e a pessoa sai lá do carro toda arrogante, toda querendo te prejudicar, mas você lembra assim: eu tenho domínio próprio, eu tenho mansidão, eu tenho os frutos do Espírito. E aí você consegue apaziguar o problema. E aí você vai para casa e alguém diz que você perdeu, mas quem perdeu foi Satanás, porque você venceu, porque você tinha alicerce. Mas se você não está alicerçado, você já trava ali nos tapas, né? Já vira uma briga, e às vezes acontece até mesmo uma morte, porque as pessoas não têm alicerce em Deus. Está vendo a diferença? Em qualquer situação, quem está alicerçado em Deus vai reagir diferente, amém? Sabe a vizinha que você não se dá bem com ela, Deus quer que você mude a reação diante dela. Você vai mostrar o amor de Deus. Queridos, essa palavra de Deus é para modificar a nossa vida. Quando Deus fala desse alicerce, é para mudar a nossa maneira de ser. Talvez eu e você até hoje possamos ter vivido sem alicerce. As nossas reações tenham sido até mesmo vergonhosas, mas nessa noite Deus quer mudar, Deus quer transformar esse ambiente de nossas vidas. Ele quer mostrar que a presença dele faz a diferença em nós. Quem sabe lá na sua casa está faltando algo, você esteja até passando necessidades. Você sentou à mesa do almoço e não é o cardápio que você esperava. Às vezes faltou até o feijão. E aí como é que você faz? Se você não é alicerçado, você vai dizer assim: Deus é injusto. Você vai dizer: Deus nem olha para mim, Deus, Ele não gosta de mim. Mas se você estiver alicerçado, você vai fazer que nem a palavra diz lá em Efésios 5:20: em tudo dai graças ao nosso Deus e Pai. Amém? Ore e agradeça a Deus, porque você pode estar passando privação hoje, mas a palavra de Deus, a minha Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glorifique a Deus nas horas difíceis, na hora do pouco, glorifique a Deus, porque se você for fiel no pouco, Deus vai confiar o muito na sua vida. Mas se você não consegue ser fiel no pouco, no muito você nunca chegará, porque Deus não pode confiar em alguém que não tem alicerce. O salmista revela sua confiança em Deus, dizendo: Deus é a minha rocha. Lá no Salmo 62, verso 2 diz assim: só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei abalado. Amém? Queridos, não é o dinheiro que é a nossa rocha, não é a fama, não é a beleza física, não é a sabedoria intelectual, não é a nossa formação nossa formação cultural, não é a nossa posição social, não é a nossa cor nem nossa raça. Isso não vai fazer com que nós sejamos alicerçados. O alicerce para a nossa vida está em Jesus. Ele é a rocha, Ele é a salvação, Ele é o alto refúgio. Eu nunca serei abalado. Amém? Queridos, quem está firmado na rocha, como eu já falei, não significa que não vai enfrentar batalhas, não significa que o vento não vai soprar, dizendo mais simplesmente, não significa que você não tenha problemas na sua vida, mas significa que você não será abalado, você não será derrotado, você não será destruído. Olha a história de Jó. Perdeu tudo,
Mas ele olha para Deus e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós temos a rocha, a nossa palavra é diferente, a nossa reação é diferente. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Nós podemos viver, querido, às vezes um momento de luto, de dor, por muito sofrimento, mas nós podemos passar por esse caminho dando glória a Deus. Há uma música do Lázaro que fala assim: eu vou passando pela luta, pela prova, dando glória a Deus. Amém? Passando por ela. Porque quando você é alicerçado em Deus, você passa pelas provas, pelas lutas. Elas vêm e você passa por elas. Mas quando você não tem alicerce, você fica nela, e você começa até a chamar ela de sua. A minha luta é muito grande, o meu problema não tem jeito, a minha situação, nós começamos a dizer que é nossa. Queridos, não é sua, ela está aí para muitas vezes te provar, mas Deus está dizendo para você: se você estiver alicerçado, você vai passar por elas e dando glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mais um exemplo que nós podemos ver na palavra de Deus de alguém que estava alicerçado. O rei Ezequias, está lá em Isaías capítulo 38, versículo 1 a seguir, diz assim: o rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. O que é doença mortal? É uma doença que vai matar. A Bíblia diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E aí ele recebeu a visita do profeta, poderíamos dizer, recebeu a visita do pastor, amém? O pastor Elias foi lá na casa, ou o evangelista Samuel foi visitar. E aí, quando ele está vendo o profeta chegando, ele diz: glória a Deus, eu vou vencer, aleluia. Ele vai orar e vou ser curado. Eu estou esperando a visita dele há tempo. Ele chegou, meu Deus, vai ser uma bênção. E aí o profeta entra na casa e fala: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Que palavra, né? Se este homem chamado Ezequias não tivesse alicerçado na fé em Cristo, ele deveria ter ficado ali muito nervoso, muito bravo com Deus. Poderia ter murmurado, poderia ter reclamado de Deus, mas a Bíblia diz que a reação de Ezequias surpreendeu a Deus. Será que eu e você temos surpreendido a Deus nas horas difíceis? Surpreendendo positivamente, deixa claro isso, porque se nós murmuramos, Deus fica surpreso também. Tantas coisas que eu dei para aquele meu filho, e agora só porque faltou uma coisinha já está reclamando. Surpreendeu a Deus, mas negativamente. Mas a Bíblia diz que Ezequias, o rei Ezequias, quando ele recebeu aquela palavra, ele não ficou revoltado, ele não entrou no seu quarto e se fechou, ficou deprimido, não. A Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede, e ele começou a falar com Deus. Ele começou a dizer para Deus: Deus, lembra que o Senhor é a minha rocha. Senhor, o Senhor lembra que eu tenho alicerce, que eu sirvo a tua palavra. Ele diz assim: eu tenho andado em retidão, meu coração é reto perante ti. Aí Deus foi surpreendido por ele. E aí Deus falou: então, já que você está alicerçado, eu vou aumentar para você mais 15 anos de vida. Você anota aí, mais 15 anos de vida para você, amém? Queridos, Ezequias estava alicerçado, ele recebeu essa boa notícia de Deus. Mas se ele tivesse recebido outra notícia, ele teria agido da mesma forma, amém? Se ele não tivesse sido acrescentado nos seus dias de vida, se Deus falasse: está confirmado, você vai morrer mesmo, ele estaria louvando a Deus, porque ele estava alicerçado, ele tinha depósito. Ele olha para Deus e diz: eu ando em retidão diante de ti, amém? Queridos, quando nós estamos retos diante de Deus, quando nós temos alicerçado
alicerce em Deus, nada muda a nossa vida, nada pode nos destruir, nada pode nos colocar no chão, mas nós vamos estar sempre firmados em Deus. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que Ezequias, ele estava alicerçado. Se Deus lhe desse 15 anos ou não, para ele era a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nem a morte pode destruir aquele que está alicerçado em Deus. Quer saber de um exemplo? Estevão, ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo morto pelos seus inimigos que o acusavam sem provas, mas a Bíblia diz que ele olhou para o céu e diz: eis que eu vejo os céus abertos. A morte não pode destruir a vida de um homem alicerçado em Deus, porque aquele que morre em Cristo, a Bíblia diz que ele não morreu, mas ele passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, nós vemos aí então o exemplo de dois cristãos que foram alicerçados, mas eu posso dizer para você que aqueles que não têm o alicerce, a sua reação acaba se transformando em uma tragédia. 15 dias atrás eu vi uma notícia no jornal de uma mãe que descobriu que seu filho estava acometido de um câncer. Ela não teve coragem nem de ir ao hospital buscar o resultado, mas a notícia diz que ela, desesperada, ela tirou a vida do seu filho e depois tirou a sua própria vida. Ou seja, ela matou uma criança inocente que vai estar com Deus no céu porque não tinha pecado, mas em seguida ela destruiu a sua vida e foi condenada ao inferno, porque quem tira a sua própria vida está assinando a entrada no inferno. É assim que diz a palavra. Por que ela fez isso? Porque ela não tinha alicerce. Ela não tinha ninguém que pudesse dizer: você pode vencer a enfermidade, você pode vencer o mal, você pode viver uma vida feliz com Deus mesmo na tempestade. Aquela mulher não tinha alicerce. A notícia para ela foi uma notícia de derrota, não tinha alicerce em Deus. Mas durante os dias que passamos, eu sei que centenas de filhos de Deus também recebem notícias assim. Mas eu pergunto para você: você viu algum deles fazer ou agir dessa forma? Não, porque o alicerce na vida de um cristão faz com que ele aprenda a resistir o dia mal. Querido, o alicerce na vida do cristão não é para o dia da bonança, não. O alicerce na vida do cristão não é para o momento que você está vivendo as coisas boas, não. O alicerce é para a hora difícil. O alicerce é para quando vem o vento. Porque se você construir uma casa sem alicerce, pensando que ela nunca vai ser atingida pelo vento, você está arriscando. Então nós também não podemos deixar a nossa vida sem alicerce, pensando: não virá luta, não virá problema, eu vou viver sempre de boa. Cuidado, porque o vento pode vir a hora que você não espera, e se você não tem alicerce, a ruína é grande. É como fez essa pobre mulher desesperada, perdeu tudo em um momento de desespero, porque não tinha alicerce, não tinha ninguém para dizer: filha, eu estou do seu lado agora. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vimos aqui a diferença de quem tem a casa na rocha, quem tem a casa na areia. Quem é que está alicerçado em Deus e quem não está. Aleluia. Queridos, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos edificar nossas vidas na palavra de Deus. Eu quero que nessa noite você tome uma decisão na sua vida, porque eu já tomei. Essa palavra Deus falou comigo hoje à tarde, às 5 da tarde. Ele dizendo: você precisa alicerçar a sua vida na palavra. Eu preciso, você também precisa. Tome uma decisão.
Aonde é que você não tem praticado a palavra? Qual é a área da sua vida que a palavra não atingiu ainda? Sabe aquele lugar, aquela área, aquela situação que você está vulnerável? Esse é o lugar que você precisa colocar um alicerce. Amém? Há pessoas que têm dificuldades na área financeira. O primeiro problema que surge na área financeira, ela está derrotada, ela perde a direção, ela começa a fazer besteira. Por quê? Falta um alicerce aí. Diga: Deus, nessa noite eu quero ser alicerçado nessa área. Paulo foi alicerçado nessa área. Que jeito? Paulo disse assim: eu aprendi a ter de tudo, mas aprendi também a contentar com o pouco. Paulo recebeu o que? Um alicerce. Está vivendo em alta, aleluia, glória a Deus. Está em dificuldade, aleluia, glória a Deus, eu tenho alicerce, amém? Há pessoas que têm dificuldades na área do relacionamento. Qualquer coisinha muda a sua forma de agir. Se alguém olha para você diferente, você já reage. Se alguém passar por você e não cumprimentar, talvez até mesmo por um esquecimento, você já começa a colocar na mente algumas coisas. Essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa está desfazendo de mim. É uma área que precisa ser alicerçada. Queridos, quando eu estou alicerçado, pode olhar ou não, pode cumprimentar ou não, graças a Deus pelo meu irmão, pela minha irmã. Então você precisa alicerçar essa área, buscar Deus nessa área, para ajudar você a vencer. Quantas áreas de nossa vida que Deus precisa alicerçar? É na área onde você mais encontra dificuldades e problemas, é onde Deus precisa nos alicerçar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Pede ao Espírito Santo: Senhor, revela qual é a área da minha vida que eu preciso colocar um alicerce sólido. Amém? Deus vai falar com você, mas não deixe de fazer isso não, porque a tempestade vem para todos. Se você não tiver alicerçado, a ruína vai ser grande. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos orar a Deus. Talvez você possa dizer: eu tenho uma área na minha vida que é difícil demais, eu não consigo vencer nessa área. É só surgir um problema que eu já me arrebento ali. Deixa Deus alicerçar nessa noite. Deixa Deus quebrar esse laço. Deixa Deus destruir essa ferramenta que o inimigo tem usado para atingir sua vida. Amém? Deus nos chamou para quê? Para sermos vitoriosos, para termos uma vida abundante. Mas para isso acontecer é preciso haver um alicerce. Amém? Diga nessa noite: Senhor Jesus, eu amo a Tua palavra. Senhor Jesus, eu não quero mais ser apenas um ouvinte, mas eu quero ser um praticante. Senhor Jesus, me ajuda no dia a dia, me lembra, me chama a atenção, me fala aonde eu preciso praticar mais a Tua palavra. Senhor Jesus, me ensina a entender a Tua vontade. Tire de mim todo embaraço, tudo aquilo que me perturba, que me faz eu perder a direção, que me faz eu murmurar, que me faz eu me afastar de Ti. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu te peço, vem como rocha na minha vida, nessa área da minha vida em que eu, Senhor, estou vulnerável, nessa área, Pai, onde eu estou propenso a pecar, a falhar, a ofender o Seu nome. Pai, é nessa área que eu quero
Espírito, pela tua presença aqui, porque eu quero ser alicerçado para vencer o dia mau, para vencer a chuva, o vento, tudo que vier contra mim, no nome de Jesus e para a glória do Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe, que a tua palavra faça morada em nós, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Jesus, vamos aplaudir ao Senhor nesta noite.